Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu aqui. Hoje a gente vai conversar sobre conhecimento, sobre pensamento e sobre alguns outros conceitos relacionados ao homem, ao mundo e à educação. Gente, antes da gente começar, deixa eu ajeitar aqui. Antes da gente começar, gostaria de você pedir para se inscrever, caso não seja um inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder os vídeos. E eu gostaria também de pedir de coração, dá o like, porque é a partir do seu like que o YouTube entende que o material está sendo uma coisa boa, que a galera está gostando, aí ele vai compartilhando, isso que é o importante, levar o Psicolândia para longe. Gente, eu não faço vídeo todo dia ainda. Por quê? Primeiro que eu tenho uma vida. Isso aqui é mais um hobby, como eu disse na apresentação, eu penso tanto e eu preciso, às vezes, compartilhar isso, porque se a gente guardar as coisas pra nós, a gente vai explodir, uma hora a gente explode. Então tem gente que pensa tanto que eles escrevem livros, eu não tô a fim de escrever um livro agora, então eu prefiro fazer o vídeo. Tem gente que faz música, então eu vou no YouTube. E claro que eu tenho o meu tempo, eu não posso exigir algo a mais do que eu posso fazer no momento. Então eu vou fazendo os vídeos quando der. E assim, ativa o sininho que se fizer um vídeo daqui 15 dias, o sininho vai tocar. Gente, quando fala em conhecimento, basicamente essa ideia surgiu quando eu estava lendo Chomsky. O Problemas de Conhecimento e da Liberdade. Livro foda! Noam Chomsky é um dos intelectuais mais conceituados e respeitados do mundo. Escreveu mais de 150 obras. É um homem à frente do seu tempo. Noam Chomsky é bom. E também essa ideia de conhecimento estava com Freire, baseado nesses dois. Eu só tenho um livro do Freire aqui, os outros estão em casa. Eu estou na casa da minha mãe. Eu tenho esse, Conscientização. Paulo Freire, ele não tem a necessidade da gente falar bem. A própria obra dele já fala por si. Gente, para Chomsky, nós temos conhecimentos inatos. Olha, tá vindo as ideias agora, então eu vou anotando para mim não esquecer. Uma coisa minha, gente, eu não faço script, eu não consigo fazer. Então, às vezes eu posso falar alguma coisa meio errada, meio sem sentido, e a gente corrige no outro vídeo, mas enfim, se falar alguma coisa errada e sem sentido, vocês comentam e depois a gente vê o que nós faz. Para Chomsky a gente já tem conhecimentos inatos. O que isso quer dizer? Piaget também disse isso. Eu acredito que eu seja uma pessoa inatista. Diferente de Foucault, que acredita que os conhecimentos nossos são criados. Conhecimentos, talentos e potências são criados a partir da experiência. Foucault é um empirista. Ele entende o mundo como construção. Então a gente não pode falar daquilo que a gente ainda não fez ou viveu. Diferente de Foucault, Piaget, se eu não me engano é Piaget, não lembro, mas tenho quase certeza, 98% de certeza. E Chomsky ele diz nessa questão do conhecimento inato. Isso é, a gente já tem um certo talento, uma certa ideia das coisas. E a gente, ao tomar contato com os livros, com outras pessoas, a gente vai refinando essas ideias que a gente tem. Um exemplo massa é o da música. Gente, eu nunca fiz aula de música. Aliás, eu aprendi a tocar violão fazendo aula. Fiz 6 meses de violão 15 anos atrás. Nunca mais fiz aula nenhuma. E assim, hoje eu não sei a teoria. Eu sei o básico para mim não me perder. Mas eu toco. Então tá tocando som, eu ouço, já toco junto. Tem uma certa sensibilidade ao som. Existem pessoas que estuda e não conseguem se desenvolver como eu consegui. Mas eu não quero que vocês pensem que eu esteja me achando. Não, eu tô, como posso dizer, eu tô reafirmando algo que eu reparei em mim. Tô afirmando algo que eu reparei em mim. Tô reconhecendo uma coisa que eu sei fazer. A gente tem que entender o seguinte: se achar é quando você busca se comparar com o outro.
Eu não estou me achando, eu estou reconhecendo o meu talento. Então eu já tenho contato com instrumentos e música há 15 anos. Então eu reconheço que eu sei tocar um pouco. Não sou o craque. Tenho muito para aprender ainda, porque o conhecimento, gente, nunca vamos parar de aprender. Nunca. Só para você ter uma ideia, eu sou formado em História. Me formei em História, fiz uma pós-graduação em História. Agora eu tenho o mestrado que eu posso fazer em História, eu tenho o doutorado que eu posso fazer em História, eu tenho o pós-doutorado que eu posso fazer em História e eu tenho a livre docência. E a cada etapa da vida acadêmica que a gente vai passando, não é obrigatório, mas a gente, se quiser, faz, a gente vai aprendendo coisas novas. Então, por exemplo, na graduação eu aprendi uma coisa. E na pós-graduação eu aprendi muito mais coisa. O mestrado eu vou aprender coisas que eu nunca ouvi falar na vida, assim como no doutorado, enfim. A gente vai aprendendo, a gente está dentro da academia nesse momento. Então a gente na academia, na universidade, a gente vai aprendendo a cada graduação que a gente faz, a cada etapa do currículo. E assim, se eu faço uma graduação, pós, mestrado, enfim, e cada vez mais eu vou aprendendo coisas que eu não sabia, imagine alguém que fala que a universidade não é importante. Eu conheço várias pessoas que não fazem universidade porque elas falam assim: "Oh, universidade não define conhecimento e inteligência". E a pessoa que não é formada em nada quer falar das coisas das quais ela lê em casa. É o autodidata que é mais um idiota. Gente, não tem como. Talvez eu seja um pouco insensato, mas não tem como você saber uma coisa, tudo de algo lendo em casa. Por exemplo, muita gente quer falar de economia. Só que ele não entende que a economia ela tá interligada com a história, com a sociologia, com o homem, desde sempre. Então eles querem explicar o Brasil a partir de uma ideia econômica, mas eles não vê que a ideia econômica é assim, parada, obsoleta. E o homem não, o homem e o mundo está se transformando a todo momento. Daqui 30, 40 anos você é velho. 20 anos atrás eu era criança. Então a gente se desenvolve naturalmente, evolui, se transforma. E esses caras que não estudam nada, não tem universidade, porque não quer fazer, justamente por causa do ego. Ah, eu sou inteligente, então não vou fazer universidade não. Eu vou falar de história sem saber como faz história, sem saber como uma produção da historiografia, do conhecimento historiográfico é feito. Eu vou falar de história, mas eu não entendo as influências externas que existem na construção do conhecimento. Eu vou falar de história, mas eu não sei nada de história. Se você perguntar para uma pessoa o que é história, ele vai falar o que é história. Só que a pergunta o que é história, pessoas vêm falando desde sempre. Centenas de autores. Eu mesmo tenho acho que uns 15 livros com o nome o que é história. Então uma pessoa que não é formada em nada quer falar disso. Enfim. É basicamente essa a ideia. Chomsky ele diz que a gente tem conhecimentos. E a partir do momento que a gente vai construindo as relações sociais, e estudando, e aprendendo, e compartilhando, os conhecimentos que a gente tem, os talentos, vão sendo refinados. Para o Foucault, o conhecimento ele é empírico. Ele é criado a partir da experiência. Para Paulo Freire, ele é igual ao Chomsky. Ele acredita não, ele sabe que as pessoas têm certo conhecimento. E eu parto desse princípio também, porque não tem como partir de um outro jeito. A gente já tem um certo conhecimento. Por quê? Porque a gente vive no mundo. A partir do momento que a gente sabe falar e ouvir e ver, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. A diferença é que a gente não tem as ferramentas para analisar e entender por que essas coisas acontecem de determinada maneira. Mas a gente vê as coisas acontecendo. Então, no papel do Paulo Freire, como educador, como professor, é respeitar a experiência de mundo que os indivíduos têm. Pega uma criança que coloca o dedo na boca do fogão depois que acabou de desligar o fogo. Ela vai queimar o dedo. O que ela vai fazer? Não vai colocar de novo. Ela aprendeu algo. Então, o aluno, ele entra na sala de aula vivendo num mundo da qual o professor não vive. Se você tiver 40 alunos numa sala, serão 40 lugares diferentes, serão 40 famílias, serão 40 pessoas, serão 40 cérebros,
serão 40 corpos que estão trabalhando, entendendo, interagindo, tudo diferente. Então a gente tem que respeitar o que o aluno sabe como mundo, a visão de mundo que ele tem. Paulo Freire fala isso. Por isso que muita gente é contra ele. Por quê? Uma das características principais dessas pessoas que são contras, elas acreditam que o que elas falam tem que ser acatado. É igual o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, gente, é um caso à parte. É engraçado. Eu não estou falando mal nem bem, mas é uma análise sociológica. O Olavo de Carvalho ele escreveu um livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O próprio título já transmite uma certa arrogância e superioridade que ele pensa que ele tem. Ó, escrevi esse livro aqui, ó. Se você não lê o que está escrito aqui, você vai ser um idiota. Você vai continuar sendo um idiota. E que prepotência que é essa? É Deus? Esse tipo de atitude e ação que o Olavo tem influencia as pessoas que gostam do Olavo. Eu conheço muitos que gostam do Olavo e não são estudados, não são formados, assim como ele. E eles falam, quando vão explicar algo, com o mesmo ar de superioridade que o Olavo tem. Esses dias no meu privado um rapaz mandou uma mensagem pra mim. Ah, cara, você acha que tudo é desigualdade, mas a desigualdade ela não é um problema. Você não se dá nem o trabalho de pesquisar. Uma pessoa que nunca me viu na vida, conversou comigo 2, 3 vezes e em intervalos de grande tempo, e não foi nem conversa longa. Uma pessoa que não sabe nada a respeito da minha vida, porque o que eu mostro nas redes não é minha vida, é uma pequena parte do que acontece nela. Então esse ser disse que eu não me dou ao trabalho de pesquisar. É a mesma coisa do Olavo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O Olavo diz com arrogância e superioridade que se você não lê o livro dele, você é um idiota. E o cara diz que eu não me dou o trabalho de pesquisar as coisas. E aí? Então assim, a gente está falando de conhecimento, de pensamento e do homem. Então assim, a gente vê hoje no Brasil muito disso. A gente falando de temas, conceitos históricos, antropológicos, ontológicos, filosóficos, sem saber o que está falando, gente. Paulo Freire é um marxista. E daí? E daí que o cara é marxista, mano? Ele tá matando alguém? Matou? Hoje em dia, as pessoas atingem a pessoa em si. Elas não têm a capacidade de discutir as ideias, de dialogar. O conhecimento, para o Chomsky, é inato. A gente tem potencialidades adormecidas. Conforme vamos vivendo e compartilhando e interpretando o nosso ser no mundo, conhecendo, as nossas potencialidades vão ser refinadas. Paulo Freire também fala isso. Que nós homens aprendemos as coisas muito antes de ler. A leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Porque tudo que tem aqui é alguma pessoa que também analisou o mundo e colocou no papel. Esses dias um cara falou assim, ano passado, foi fazer um vídeo falando mal do Paulo Freire. Aí ele falou assim que Paulo Freire não inventou nada. Não inventou nada, que tudo que ele falou um cara já tinha falado há muito tempo atrás. Gente, é a mesma coisa que eu tô falando pra vocês e uma pessoa, esse ser humano não entendeu, esse indivíduo. Entenda o seguinte, se alguém te roubar, a sua sensação de impotência, de raiva, de medo, vai ser a mesma sensação que qualquer pessoa vai ter se ela for roubada. O roubo ele não é esperado. Então se alguém vir roubar você, você não vai ficar bem. Você vai ficar apavorado, você vai ficar acelerado, você vai ficar puto. Outras pessoas já passaram por roubos. O que eles fizeram? Escreveram. Escreve a obra e passa adiante. Beleza. Só que Paulo Freire também passou por as coisas que outras pessoas passaram. E o que aconteceu? Ele foi lá e escreveu da forma com que ele analisou o mundo. Porque não tem como a gente ler tudo de tudo. Então se eu criar uma teoria agora, ela pode não ser nova. Mas não foi outro cara que criou, fui eu que criei. Gente, essa teoria do conhecimento inato, do Chomsky, é uma teoria que eu criei
E quando eu li ele, eu falei, criei um bagulho que o cara já tinha criado. Mas isso quer dizer então que é inválido a forma do que eu pensei. A gente tem que entender isso, que o conhecimento ele é para todos. E criar o conhecimento e desenvolver esse conhecimento é para todos também. É o que Paulo Freire falava. A educação, ela não é decorar, mas ela é criar e dar a oportunidade de desenvolver e criar determinados conhecimentos. Então eu estudei muito para mim analisar uma situação e conseguir criar um conceito. Que quando eu vou ler, o cara escreveu. E um cara vai lá e fala que então que o que eu escrevi não vale nada. Não faz ideia de nada isso, uma pessoa dessa. Esse foi um dos argumentos que ele usou para falar mal do Paulo Freire. Paulo Freire escreveu ideias que outras pessoas já escreveram. Então você tem noção de tudo que está acontecendo? Enfim, quando a gente está falando de conhecimento é isso, gente. Até perdi o fio da meada que eu fiquei puto com isso. Enfim, um outro exemplo. 2 exemplos eu vou dar ainda. Uns 4 anos atrás, eu conversei com um rapaz que ele falou assim: Paulo Freire é uma bosta. Paulo Freire falou mal do Paulo Freire. Ixi. Aí eu perguntei por que ele não gostava de Paulo Freire. Aí ele falou que porque o Paulo Freire dizia que os alunos tinham determinado conhecimento e os professores tinham que respeitar. Aí ele falou assim: isso é uma baboseira. Onde já se viu o professor respeitar? O aluno não sabe de nada. Quem sabe é o professor. A gente tem que... O professor que sabe tudo na sala. O aluno não sabe nada, o aluno é burro, o aluno tá lá pra aprender. É a mesma coisa que o Olavo, gente. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então a gente tem essas ideias de mundo. A gente tem pessoas, e o pior de tudo, a gente tem pessoas que têm poder de transformação. A gente existe no Brasil instituições como a igreja, como a família, como os governos, que têm esse tipo de pensamento. Então o pai fala assim: não, você vai fazer o que eu quero, não é o que você quer. Então a gente não tem voz, a gente vive numa dominação desde sempre. Essas instituições buscam dominar e ter a hegemonia do pensamento. Elas querem determinar a forma que você tem que agir e pensar no mundo. E pensar o mundo. Paulo Freire falava: não é assim. Cada um tem a liberdade e tem as capacidades cerebrais suficientes para entender as coisas e fazer as suas próprias escolhas. Alguém como Olavo de Carvalho vai falar mal de Paulo Freire totalmente. Por quê? Porque o Olavo ele se sente superior aos outros. Então quando você se sente superior, você quer impor as coisas. É igual o rapaz que foi falar que eu não me dou o trabalho de pesquisar as coisas. Ele acredita que eu não me dou o trabalho, então ele impõe. Ele não me conhece, mas ele impõe. É igual esse outro exemplo, que o cara falou que o professor é o que sabe na sala de aula, os alunos não sabem nada. Então ele vai lá e impõe. Chomsky e Paulo Freire diziam isso, que a gente tem que dar oportunidade para a pessoa se autodesenvolver, criar uma consciência de si, porque ele tendo uma consciência, ele vai mudar o mundo para uma forma melhor. Não existe fórmula, gente, para mudar o mundo. A gente tem que ter consciência de como a gente faz as nossas ações, de como a gente é, pra gente ir melhorando. Esse mesmo, olha, pra você ver. Esses dias, um rapaz que eu conheço que não é formado em nada, mas ele quer falar da minha área de história sem saber, explicando a história de forma econômica, não faz ideia do que tá falando. E aí ele postou um negócio, ele postou o livro do Coronel Brilhante Ustra, que foi um dos torturadores do período militar no Brasil, e escreveu alguma coisa zoando a Dilma Rousseff. Gente, esse Brilhante Ustra, ele colocou ratos na vagina da Dilma Rousseff. Ele torturava ela com choque, não só ela, muitos matavam as pessoas. E você vai usar a experiência de medo e sofrimento de uma pessoa de uma forma que você vai zoar ela. Gente, que porra que é essa? Isso que eu fico puto. Então a pessoa ela tem a prepotência de se achar melhor do que os outros. O que ela fala a respeito de assuntos é de forma impositiva e ela ainda não tem a noção nenhuma do que está fazendo. Zoa uma mulher que foi torturada. E não é nem só isso, zoa um monte de coisa. Chama a feminista de vagabunda. Gente, se eu for estudar
se eu for desenvolver o conhecimento que eu já tenho, se eu for desenvolver o meu pensamento a respeito do mundo, se eu for ler obra, assistir filme, fazer um monte de coisa, e eu não conseguir ter o respeito com a história do outro, de nada está adiantando. O Olavo ele pode escrever 500 livros. De nada vai adiantar se ele não respeitar as pessoas. Ele vai ser lembrado como um pária. É um pária da sociedade aquele cara. Não mora nem no Brasil. Teve a capacidade de falar que no Brasil não existe ninguém para debater com ele. Não existe ninguém com a capacidade intelectual que ele tem a ponto de ter uma conversa intelectual. Como que o cara me conhece 200 milhões de brasileiros, gente? O que as pessoas sabem ou deixam de saber? No Brasil não tem ninguém para discutir comigo. Como você sabe? Então, para você ver que o ego é um problema. Ele faz as pessoas se sentirem melhores e superiores do que as outras. E elas sentindo isso, elas buscam colocar em posição da visão delas de mundo, menosprezando toda a sua experiência de mundo. Paulo Freire já falou isso há 50 anos atrás. Por isso ele é perseguido. Por isso muita gente é perseguida, gente. Raul Seixas falava isso também nas músicas. Foi o quê? Teve que se exilar, porque senão ele ia ser preso. Enfim, quando a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de tudo isso, que é tudo análise das histórias das ciências humanas. Então, para você ver que para mim falar tudo isso que eu falei, eu precisei das ciências humanas. E como a gente vai falar que as ciências humanas não é importante? Esse dia eu vi um comentário da menina falando que filosofia não servia para nada. Gente, estudem. Mas vocês estudem para melhorar como pessoas. Senão vocês podem ler milhares de livros e vocês vão ficar na mesma. Vocês vão ficar igual um Olavo, que se acha melhor do que os outros. E vocês vão ficar sozinhos, porque as pessoas não gostam de andar com esse tipo de gente. Sabichão, que menospreza os outros, que diminui as outras pessoas no meio dos outros. Ninguém vai gostar de você, mano. Você vai ficar sozinho, então você tem que aprender a ser gente. Por quê? Porque você mora num mundo de gente. Vamos falando mais algumas vezes, galerinha. Tamo junto, paz, Rausch.